Neste vídeo você vai ouvir um relato que aconteceu em Pernambuco. Seja bem-vindo, você está no Café com Mistério. Boa noite a todos, eu me chamo Rosana e tenho 67 anos. Hoje eu já sou aposentada, mas por 34 anos da minha vida eu trabalhei como diarista. E hoje eu irei compartilhar em detalhes uma experiência sobrenatural assustadora que eu vivi há muitos anos atrás. E apesar de ter acontecido há mais de 20 anos, eu me lembro de cada detalhe como se fosse hoje, e agora eu irei compartilhar com vocês. Eu trabalhei em casas de pessoas muito ricas mesmo, principalmente em épocas de festas ou ocasiões especiais, que sempre acabavam contratando diaristas para ajudar as suas empregadas no serviço extra por conta das festas. Era época de Páscoa. E uma das patroas contratou a mim e uma outra diarista, que eu vou chamar de Ana, para ajudar na organização e na limpeza após um final de semana que houve uma grande festa em sua casa. Assim que chegamos, ela nos apresentou a sua amiga, que vou chamar de Dona Lúcia, que nos disse que também estava precisando dos serviços de diarista, para limpar e organizar uma casa em uma chácara de seus avós. Ela nos contou que a casa estava há mais ou menos 6 meses sozinha, pois o seu avô havia falecido e a sua avó havia ido morar com o seu irmão no Rio de Janeiro. E desde então, a casa estava abandonada. Ela perguntou a mim e a Ana se nos interessava ir até lá passar uns dias para limpar e organizar tudo. Na verdade, ela queria que limpássemos tudo e colocássemos os objetos em caixas, pois ela pretendia doar tudo, inclusive os móveis. E ela também nos disse que caso tivéssemos interesse em algo da casa, podíamos ficar, pois ela pretendia doar tudo, ela não ficaria com nada da casa. Conversei com a Ana e resolvemos aceitar, pois ela ia nos pagar muito bem e ainda tínhamos chances de encontrar alguma coisa interessante na casa para nós. Marcamos o dia e a mulher nos buscou em casa e nos levou até a chácara. Passaríamos 5 dias na casa, limpando e colocando os objetos em caixas. Ela levou tudo que íamos precisar para a faxina. Assim que chegamos, percebemos que era uma casa enorme e daria muito trabalho organizar tudo. Entramos na casa e fomos direto para guardar as nossas coisas. Demos uma boa olhada no andar de baixo, onde havia uma cozinha enorme, uma edícula nos fundos, uma sala de jantar bem grande e uma sala de estar, 2 banheiros, e também havia um quarto, que provavelmente era o quarto de uma empregada, e uma lavanderia do lado de fora, ao lado de um enorme barranco. Assim que nos instalamos, a Dona Lúcia foi embora e eu e a Ana começamos a discutir sobre por onde começar. A Ana queria começar pela parte de cima da casa e eu queria começar pela cozinha, pois haviam muitas comidas estragadas na geladeira e nós precisaríamos usá-la para guardar as nossas comidas. Então decidimos limpar primeiro a cozinha e depois subir para os quartos. Assim que organizamos a cozinha, subimos para a parte de cima. Foi quando nos deparamos com uma suíte que havia uma porta trancada, como se fosse um tipo de closet. Tentamos abrir forçando e também procuramos a chave por todo o canto e não encontramos, então resolvemos deixar para lá e continuar a limpeza. Mais tarde, quando a Dona Lúcia ligou, eu contei a ela sobre a porta e ela respondeu que realmente era um closet, mas ela não sabia por que estava trancado. E ela disse que não tinha problemas, caso não achássemos a chave, ela levaria um chaveiro para abrir quando ela voltasse para nos buscar. Desliguei o telefone e finalmente paramos a limpeza por volta das 18 horas. A Ana foi tomar um banho e eu fui fazer alguma coisa para nós comermos, pois estávamos morrendo de fome. Pois como era o primeiro dia, preferimos nem almoçar para adiantar o máximo possível a limpeza. Pegamos 2 colchões no andar de cima e colocamos na sala, pois dormiríamos ali. Assim que jantamos, trancamos toda a casa e fomos assistir TV. E assim que deitamos, começamos a ouvir um barulho vindo da parte de cima da casa. Eram ruídos e também batidas estranhas, como se alguém estivesse tentando desemperrar uma gaveta. Levantamos e subimos em direção aos quartos. Ao chegar lá em cima, vimos que os barulhos vinham de dentro do tal armário trancado. Me aproximei da porta e toquei numa saneta, e os barulhos pararam instantaneamente. Bati na porta e perguntei se tinha alguém, e nada. Depois disso, tudo ficou em completo silêncio. Os barulhos pararam e a Ana ficou morrendo de medo.
Eu tentei acalmá-la, dizendo que provavelmente deveria ser um bicho que entrou pelo forro do teto e estava mexendo nas coisas, e quando viu que tinha alguém na casa, deve ter se assustado e correu. Ela se acalmou e descemos e fomos dormir. No dia seguinte, era o segundo dia de faxina. Levantamos às 6 horas da manhã. Eu fui lavar as janelas dos quartos, enquanto a Ana colocava as roupas e os objetos dos quartos em caixas. Assim que terminamos o primeiro quarto, seguimos para a tal suíte da porta trancada. E assim que entramos, as minhas pernas até bambearam, de tão grande que foi o susto que eu tomei. A porta trancada estava aberta. E eu e a Ana olhamos e caminhamos com medo em direção ao armário. Abrimos a porta por completo e era um pequeno cômodo, porém não era um closet. Era um pequeno quarto, cheio de objetos estranhos e macabros. Tinha uma espécie de altar no centro e umas coisas em volta. Uma estátua que parecia ser uma mulher, porém ela era toda preta e parecia estar derretendo, com olhos vermelhos. Imaginamos que aquilo era coisa de satanista ou de praticante de algum tipo de voodoo, pois havia uns bonecos feitos de pano amarrado por toda parte. Ficamos por alguns minutos ali olhando, pois não podíamos acreditar naquilo. Era muita coisa bizarra. Descemos e tomamos um café para conversar sobre aquelas coisas. E a Ana foi logo dizendo que ela não ia tocar naquilo. Ela disse que não ia colocar a mão em nada daquele quarto. Concordamos em não mexer e avisar a Dona Lúcia que não íamos fazer a faxina daquele quarto. Continuamos a fazer a limpeza dos quartos, quando novamente, no meio da tarde, os barulhos do armário começaram mais uma vez. Nessa hora, a Ana já estava com muito medo, e eu também. Pegamos uma vassoura e fomos até o quarto. Eu segurei a vassoura na mão para me defender caso estivesse alguma coisa lá dentro. E assim que chegamos, percebemos que a porta estava trancada novamente, e nós estávamos com muito medo de ficar sozinhas naquele lugar, com todas aquelas coisas estranhas acontecendo. Porém, precisávamos terminar o serviço, e quando a Dona Lúcia ligou, contamos sobre o quarto, que não mexeríamos, e ela concordou. Disse que não tinha problema, que ela mesma tiraria as coisas do quarto, e nem fazia ideia que os avós dela tinham isso dentro do armário. Anoiteceu e mais uma vez terminamos mais um dia, e durante a madrugada a Ana me acordou, pois ela disse que estava ouvindo passos como se alguém estivesse correndo ao redor da casa. Eu me levantei e fiquei por alguns minutos tentando ouvir, e não havia nenhum barulho de passos. Falei que podia ser algum animal, e ela me respondeu que eu disse a mesma coisa sobre o armário. Ela disse que tinha certeza que tinha alguma coisa muito ruim naquela casa, e antes que ela terminasse de falar, um barulho estrondoso veio dos fundos da casa, na parte da edícula, nos dando um baita susto. Corremos para a cozinha, onde fica uma porta enorme de vidro que dava para a edícula. Acendi a luz de fora e vi que havia alguma coisa no meio do mato, perto da churrasqueira. Havia duas luzes pequenas e vermelhas, parecia luzes de Natal, porém não dava para ver mais nada, apenas que tinha duas luzes que pareciam olhos no meio do mato. Corri para a sala e peguei o telefone para ligar para a Dona Lúcia. Eu pretendia pedir para ela fazer alguma coisa, já que a gente nem tinha o endereço da chácara e até se precisássemos chamar a polícia, não tinha um endereço para pedir ajuda. O telefone só chamava e nada dela atender. Era por volta da 1 hora da manhã e provavelmente ela deveria estar dormindo. Eu e a Ana estávamos em completo desespero, pois estávamos em um lugar no meio do nada, sem saber o endereço e sem poder sair. Nós duas estávamos na sala, eu ainda estava no telefone tentando falar com a Dona Lúcia. Foi quando a Ana arregalou os olhos em direção à janela e deu um grito desesperador. No susto, eu me virei rapidamente para ver o que ela estava olhando. Foi quando pude ver o que fez ela gritar daquela forma. Acredito que era uma mulher, em pé, do lado de fora da janela. A sua pele era preta, como se tivesse sofrido algum tipo de queimadura no corpo inteiro, e os olhos eram vermelhos, parecendo duas luzes de LED, e ela estava em pé, olhando para nós do lado de fora da janela. Saímos correndo e fomos em direção à cozinha, onde havia aquela enorme porta de vidro, e não havia cortina na porta. Nos escondemos atrás de um balcão. Nós estávamos em completo desespero. Foi quando de repente aquela coisa saiu caminhando e passou pela lateral da casa e seguiu em direção ao matagal e desapareceu.
Corremos para a sala e continuamos a tentar ligar para a Dona Lúcia, e por volta das 2h30 da manhã, ela atendeu o telefone e disse que não estava em casa, que ela estava em uma festa, que havia acabado de chegar. Contei a ela o que havia acontecido e que nós não estávamos sozinhas naquele lugar. Pedi para ela ir imediatamente, pois a gente não passaria nem mais um dia naquela casa. E mais ou menos 1 hora depois, a Dona Lúcia chegou. Contamos tudo para ela, mostramos o lugar onde a coisa desapareceu e também subimos até o quarto para mostrar o que havia dentro do closet. Porém, ele estava novamente trancado. Eu e a Ana arrumamos as nossas coisas e saímos bem rápido daquele lugar. E depois disso, nunca mais nós falamos sobre isso. A única coisa que nós sabíamos é que nós não estávamos sozinhas naquela casa. Então, pessoal, esse foi o relato de hoje. Se você gostou ou tem um relato para contar pra gente, envia no contato que está na descrição do vídeo. Eu vou adorar contar a sua história. E se você chegou até aqui, não esqueça de curtir e comentar. E até o próximo Café com Mistério.